Pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um exercício aqui envolvendo exponenciais, questão bem comum aí nas provas, tá? As leis governamentais dos Estados Unidos exigem que, antes que o querosene possa ser usado como combustível de jatos, deve haver a remoção de poluentes do querosene com o uso de argila. A argila fica no interior de um tubo e a cada metro do tubo remove 20% dos poluentes que entram nele. Seja P a quantidade inicial de poluentes e P igual a F de N, a quantidade de poluentes que ainda permanecem após N metros da tubulação. A função P igual a F de N pode ser melhor representada pela quantidade de poluentes retidos no tubo. Pessoal, uma questão muito clássica. O que esse exercício aqui está colocando para a gente é o seguinte, que essa purificação, quando entra uma determinada quantidade, né, de querosene aí pelos tubos, a cada metro linear, aliás, são retirados 20%, né, de poluentes. Se são retirados 20%, é porque ainda restam 80%. Então, veja que o problema é claro. Antes que o querosene possa ser usado como combustível, deve haver uma remoção dos poluentes do querosene com o uso de argila. A argila fica no interior do tubo e cada metro quadrado remove 20% dos poluentes que entram nele, seja P a quantidade inicial, a quantidade de poluentes que ainda permanece após N metros. Se entrou 100 e eu vou reduzir 20, então entramos aqui 100% de poluentes. Vai sair 80% ainda desses poluentes. Só de onde que veio esse 80%? Ora, é o 100 menos os 20% que o metro linear do tubo tirou. Se o poluente passa de novo por mais um metro linear, vão ser retirados novamente mais 20%, então vai sobrar 80% dos 80% que já tinha sido retirado. Então, veja que essa conta traz a ideia de exponencial. Veja, eu tenho uma quantidade inicial, essa quantidade inicial entrou, ela estava com 100% de poluentes. Quando ela entrou aqui na tubulação, 80% foi o que restou, que é isso que ele quer. Ele quer quanto que sobra. Se tirou 20, sobrou 80% no primeiro metro linear. Se ele passar pelo segundo metro linear, essa quantidade vai novamente ser retirada dela, né? 80%, aliás, 20%. Então, eu já tinha tirado 20%, sobrou 80%. Eu vou tirar novamente mais 80% daquilo que já tinha sido retirado 20%. Então, é para que essa ideia traz a noção mesmo de exponencial. Isso é muito comum, né? Esses problemas de matemática financeira, por exemplo, quando você tem o juro composto aplicado, então todo mês você vai multiplicando por aquele fator. Então isso traz a ideia de exponencial. Nesse caso, a gente tem aqui uma situação em que a função ela é decrescente, tá? Decrescente porque cada metro linear do tubo vai retirando uma quantidade de poluente, no caso 20%, e vai sobrando ali 80%. Então, como que ficaria essa nossa função P que o examinador quer que a gente monte? Bom, vamos lá. Ele falou em uma quantidade P inicial que vai entrar vezes no primeiro metro quadrado. Nós vamos ter apenas 0,8, ou seja, entrou a quantidade inicial. Como eu retirei 20, sobrou aqui 0,8. No segundo metro, né, linear do tubo, novamente eu vou retirar mais 20% dessa quantidade que já tinha sido diminuída em 20%. Aí, depois, no terceiro metro, de novo, 0,8. E assim, a gente vai tendo essa quantidade de poluente diminuída o tempo todo, tá? Com isso, a gente pode pensar o seguinte: essa quantidade P vai ser igual a P inicial vezes 0,8 elevado a quem? Elevado a N metros lineares do tubo. Então, uma questão que é muito comum, o Enem, por exemplo, gosta bastante desse tipo de raciocínio, tá? Nesse caso aqui, como a gente tem uma redução, o que sobra é 0,8, porque a redução foi de 20, mas às vezes acontece muito de ter um aumento, né, de 20%, de 50%. Aí, nesse caso, como é um aumento, a função tende a crescer, mas a ideia, o raciocínio multiplicativo é o mesmo, e raciocínio multiplicativo é característico aí dos problemas exponenciais.
Tudo bem, pessoal? Então, até o próximo exercício.